Nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas brincadeiras que eu oriento meus pacientes e ajudo as minhas filhas a estimular a falar. Gente, olha só, vocês me pedem muito para falar sobre como ajudar a criança a falar. E eu trouxe mais um vídeo com várias dicas de brincadeiras, com algumas coisas que são importantes para a gente estimular as crianças. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que não adianta a gente querer estimular a criança só quando ela completar 2 anos. Lógico, adianta, mas você pode começar o estímulo da linguagem, da comunicação e da fala desde bebezinho, porque nós somos seres que nos comunicamos, nós temos a linguagem como uma característica única do ser humano. E a linguagem ela é expressa pela fala, mas a linguagem não é a única forma de comunicação. Então, o bebezinho, desde que nasce, ele já está tentando se comunicar ou querendo se comunicar com os pais, com as pessoas que estão perto, querendo entender o mundo à sua volta. Então, como que a gente pode brincar com uma criança, né, um bebezinho, pensa de 0 a 12 meses? Primeiro que o bebezinho recém-nascido, ele vai se comunicar principalmente pelo choro. Então, o bebê chora quando está com fome, quando está com sono, ele chora quando está com frio, quando está com calor. Ele não diferencia, é sempre o choro, porque é a única forma de comunicação dele. E com o tempo, vocês vão ver que o bebezinho vai crescendo, mesmo o choro, ele tem características diferentes. Então a mãe já até consegue falar, esse choro é de fome. Esse choro aqui, esse choro é de sono. Não, esse choro aqui é de tédio, a criança não quer mais ficar ali, tá entediada, tá brava, pronto, ela chora. E aí é a primeira forma de comunicação. Se a gente estiver atenta para os nossos filhos, então a primeira coisa é esteja atenta, né, para o seu bebezinho, a gente vai conseguir diferenciar isso. A outra coisa é, logo que o bebê começa a emitir os primeiros sonzinhos, os primeiros sons são sons guturais, tipo guturais. Quando a gente fala de gutural, quer dizer que é da garganta, então são sons que saem mais da garganta, são mais fáceis de emitir. Depois, então ele faz gugu, gagá, gui, aqueles gritinhos, né, mais vogais, então i, é. E aí ele grita para chamar atenção, então aquele bebê que começa a gritar, e aí você vai lá, você dá aquele risinho, ele dá uma risadinha, você ri de volta e pronto, aí ele já ficou feliz. Então é uma forma de comunicação, aqui tem reciprocidade. Então desde o começo, uma dica e brincadeira que eu falo para vocês fazerem é conversar muito com seus bebês, né? Então desde, eu tô aqui, filhinho, fulana, né, fala o nome do seu bebê, eu tô aqui trocando sua fralda, nossa, que legal tá aqui com você é muito linda, você é muito especial, enfim, sempre converse com ela, mostre, conta aquilo que você tá fazendo. Parece estranho conversar com o bebê. Não é estranho quando você vê que ele vai começar a entender de alguma forma, porque é o carinho nas suas palavras, é a forma como você fala que faz toda a diferença. Então comece conversando, sempre fale muito, conversa, repita de maneira clara, né? Não necessariamente no bebenês. É lógico que às vezes a gente afina a voz um pouquinho, a gente faz, que bonitinho! Mas tenta ser bem claro na sua voz, com uma dicção boa, para que ele entenda bem as palavras, para que ele veja a sua boca se mexendo conforme você fala alguma coisa. Então, bebê pequenininho, converse muito, cante para ele, isso é algo extremamente importante, tá? Outra brincadeira, outra coisa que eu estimulo demais e que eu faço muito com as minhas filhas é a leitura. Leitura, gente, é muito importante para o desenvolvimento da fala. E os livros são coisas que a gente pode começar desde o início. Então, tem muita gente que fala que vai começar a ler para a criança com 2, 3 anos. Gente, não, o livro ele tem que fazer parte ali do dia a dia da criança desde 3, 4 meses, né? Lógico, quando é muito recém-nascido, talvez você não vá conseguir, né, mostrar muita coisa para o bebezinho, mas ele pode ouvir histórias, ele pode ouvir você cantando, ele pode ouvir você contando, ele pode ouvir você contando uma história. A criança, ela vai assimilando as coisas, né?
E tem aqueles livrinhos sensoriais, tem livrinho de tecido, tem livrinho de textura. Então isso é muito legal, porque a criança ama mesmo. E é bem interessante. Então, o livro tem que fazer parte da brincadeira com as crianças. A outra coisa que eu acho que é uma brincadeira incrível é música. Então, se você puder, né, sempre cante para o seu bebê. Não é música, né, nada a ver, tipo, não, nada contra, né, funk, não, nem nada a favor também, mas assim, não é esse tipo de música que eu tô falando. Então, uma música clássica, uma música de cantigas, uma música de roda, essas músicas que tem, né, hoje voltadas para criança, com bastante sonoridade, com bastante repetição. A criança ama, né? E se você puder também, faça a musicalização, né? Se tiver como ter uma professora que ensine música para o seu filho, ou mesmo você veja na internet, hoje tem tanta coisa, né? No YouTube, que tem aulinhas de música até sem você precisar pagar mesmo. Traga isso para a criança, né? Eu lembro da minha filhinha, a minha primeira filha, a Esther, a gente ganhou um CD, olha só, gente. Talvez a gente nem, quando você está assistindo esse vídeo, isso nem exista mais. Mas a gente ganhou um CD, a gente colocava no DVD que tinha aqui em casa e tinha várias músicas de roda, então cantava pra Esther, né? Aí era assim, eu vi a Esther na chaminé, tão pequenina tomando café. Aí era legal porque esse CD ele tinha o nome dela, porque você comprava o CD com o nome do seu filho. E aí repetia, né, de tralala, de trelelé. E música assim que eu cantava pra ela, assim, dela bem bebezinha. E aí é engraçado porque a gente retomou essas músicas há pouco tempo atrás, agora ela tá com 3 anos. E ela, nossa, lembrou das músicas, né? Fica uma memória absurda. Então a música, ela ajuda na memória, ela ajuda na linguagem, no desenvolvimento da comunicação, reciprocidade, né? É muito aprendizado com figurativo, né? E também a musicalidade também ajuda a desenvolver o cérebro da criança de inúmeras formas. Então, mais um estímulo aí para vocês é estimular a música para a questão da fala, tá? Uma outra coisa que eu também oriento e falo para os pais é sempre repetir. Então, você está criando um diálogo com essa criança, né? Então, a criança faz um para você, aí você faz de volta, né? E aí você espera a reação dela. Então, você sempre trazer esse jogo, né, de brincadeira com a criança. Você fala alguma coisa, ela te imita ou repete, aí você fala de novo. Então, esse jogo de reciprocidade, que a gente chama de reciprocidade, é muito importante, tá? Isso eu tô falando para crianças não verbais, tá? Criança que nem sabe falar mamã dadá e papá, nada. Isso você já vai estar estimulando a linguagem da criança. A outra coisa que eu acho super importante é você repetir as palavras, né? Não é ficar igual um papagaio repetindo, mas, por exemplo, se a criança aponta, né? Eu tô falando aqui de uma criança maior, se a criança já aponta, ela tem aí uns 9 meses, 10 meses, então ela começa com o dedinho ali, apontar e falar, ou fica, gritando e tipo aponta pra algum lugar. E aí ela aponta pra água. Aí você fala, água, é água que você quer? Aí repete. Então, falar o nome dos alimentos, por exemplo, quando você está na introdução alimentar, com 6 meses, aí começa a comer, um bebezinho, fala o nome daquilo que você está dando pro bebê. Isso aqui é o caqui, esse aqui é a banana, a manga. Então, mostra para ela, porque ela vai ter toda a experiência, né? Ela vai tocar no alimento, vai sentir o gosto, a textura, vai provar, e aí ela também vai saber o nome dessa fruta. E é muito interessante também, porque eu sempre fiz isso com a minha filha, a minha primeira filha é Esther, tá com 3 anos agora, e ela sabe o nome de todas as frutas, é impressionante, assim, sabe o nome de coisa assim que, sei lá, nem eu achava que ela sabia, e ela sabe, porque a gente sempre foi falando, foi nomeando para ela. A criança, ela tá muito, gente, pronta a aprender. Ela é como se fosse uma esponja, então o que você ensinar, ela aprende, elas têm muito mais capacidade do que vocês imaginam. Então, continue fazendo isso, sempre repetindo as palavras, tentando associar. Então, quando a criança já
fala as palavras, aí você, por exemplo, ações. Aí se a criança subiu na cadeira, você fala subiu. Se ela desceu, você fala desceu, caiu, pegou, deu, tomou. Então, algumas ações que você vai começar a entender, poxa, ela fez isso, então essa é a palavra. E é até bem interessante porque a criança começa a conjugar os verbos de maneira correta, já quando ela aprende. Bom, isso tudo, gente, é para crianças não verbais. Agora, uma vez que a criança começa a falar, então ela começa a emitir sons, ela começa a falar um mamã, mamã. E aí você fala assim, poxa, mamã, ela começa a falar mamã. E aí os pais muitas vezes me perguntam até no consultório, falam, nossa, mas ela acho que ela tá falando mamã, mas acho que não é pra mim, né? Ela fala mamã pra tudo. E é normal, gente, quando a criança começa a emitir um som, quem nomeia aquela palavra somos nós. Então, por exemplo, se a criança tá falando mamã, mamã, você fala mamãe, é mamãe que você tá falando? Ah, eu sou a mamãe. Mamãe, eu, mamãe. E aí ela vai começando a entender que quando ela fala mamã, ela está se referindo a uma pessoa, que é a mamãe. Mesma coisa o papai, quando fala papá, 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 às vezes é papá para tudo, ou papá para comida, papá para o papai, mas aí você começa a nomear as coisas, né? E aí começa a fazer sentido na cabeça dela, porque é o adulto que vai guiando essa parte. Então é interessante que você sempre repita e estimule e mostre o mundo para ela, o mundo das palavras, explicando o que é cada coisa, né? Além dos livros, por exemplo, que você vai ler, vai mostrar, por exemplo, figuras. Eu falo sempre para mostrar livro com bastante figura, por exemplo, animais. Você pode mostrar também o próprio figurinhas, tipo, os personagens. Pode ser em bichinho de pelúcia, pode ser aqueles personagens de madeira, de plástico. Então você vai mostrando também as figurinhas. Vai no zoológico, ensina para ela como é que são os animais reais. Então esse tipo de experiência que a criança tem enriquece muito, né? As cores, ela vai associar a algum objeto, a alguma coisa que é daquela cor. Então, como que você ensina a cor amarelo? Você vai ensinar que o sol é amarelo, que a banana é amarela, que a manga é amarela, né? Então, você vai ensinando o que é amarelo para ela. Vermelho, você ensina que o coração é vermelho, que o fogo é vermelho. Então, você vai ensinando, associando com objetos, com coisas e palavras. Não adianta só falar, é amarelo, isso aqui é azul. Não, tem que entrar, sabe assim, entrar na cabeça, no coração dela. Ela precisa associar com algo que faça sentido na cabeça dela. Senão, tanto faz. Então, essa parte da linguagem é importante que vocês assimilem. Uma vez que a criança já começou a falar algumas palavras, você vai aí cada vez mais aumentando esse repertório, entrando com outras palavras novas, juntando duas palavrinhas. Por exemplo, você quer passear? Quer passear? Aí ela começa a entender que o quer passear é quando a gente sai e vai andar, vai passear no parque. Você, quer água? Então ela quer água. Ela vai começar a querer se comunicar melhor. Porque a comunicação é poder, né? Quando a gente fala, quando a gente consegue emitir uma frase, a criança, ela assimila aquilo. E aí ela entende, poxa, nossa, eu consigo as coisas mais rápido desse jeito, então acho que isso parece interessante. Aí ela vai cada vez mais ser estimulada a aprender mais e falar mais frases, mais palavras. Mais algumas dicas aqui para vocês. Então lembra de associar coisas do cotidiano. Então, por exemplo, você vai num supermercado, aí ajuda a criança, vai mostrando as coisas. Por exemplo, você vai no supermercado, tem frutas ali, aí vai mostrando o nome das frutas para ela, até a própria lista. Então vamos fazer a lista do supermercado, o que você quer no mercado? Eu quero banana, eu quero manga. Aí a criança vai falando as coisas, lógico, eu tô falando aqui de uma criança maior, geralmente aí já de 2 anos ou quase 2 anos. E aí ela vai nomear, aí vai no mercado, aí você associa, cadê a banana, cadê a manga, cadê o arroz que você listou aqui, né? Listou assim, citou, falou e aí a gente escreveu na lista. Então aí vai associando o nome à palavra. E também sempre associar a brincadeiras, ao lúdico, nada assim que seja chato ou tipo, vamos fazer aqui o ditado. Não, tem que ser associado a coisas que ela gosta. Por exemplo, se a criança gosta muito de dinossauro, você pode entrar nesse universo do dinossauro com ela. Se a criança adora boneca, né? Aí você vai entrar no mundo das bonecas com ela. E é assim por diante. Então isso vai fazer com que o repertório dela de palavras aumente cada vez mais, o conhecimento dela aumente cada vez mais.
Bom, tem muita coisa para falar aqui, né, como vocês podem ver, mas eu espero que essas dicas que eu dei aqui para vocês, desde bebezinho até as crianças um pouquinho maiores, façam muito sentido, que vocês usem bastante. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela amiga que também precisa saber disso, que aí tá preocupada, né, com a criança que talvez não fale. E aqui fica só um alerta, se você está pensando, poxa, será que meu filho está com atraso na fala, estou preocupada. Se realmente seu filho apresentar uma dificuldade persistente, não conseguir, por mais que você estimule, desenvolver essas áreas, realmente precisa de uma ajuda especializada. Conversa com seu médico, pediatra, talvez precise de avaliação de fono, de psicóloga. Então, se houver algum sinal de alarme, você chegar e a criança não estiver falando, procure ajuda. Tá bom? Tem vários vídeos aqui que eu já falei sobre essa parte, eu vou deixar o card aqui também e vou deixar também alguns vídeos na descrição desse vídeo para ajudar vocês a entenderem mais sobre esse assunto, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.